Minha saudação a todos os colegas representantes comerciais que estão nos assistindo agora nesse nosso novo ciclo de palestras do CORE do Rio Grande do Sul. Esse ciclo de palestras é uma parceria com a DVB, nosso principal parceiro na atualização, no aperfeiçoamento, na qualificação do representante comercial aqui no nosso estado. Hoje, nós temos o palestrante Alexandre Figueiró. Ele é fundador da Lamieco Revestimentos Ecológicos, formado em administração de empresas, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é pós-graduado em coaching. Ele vai apresentar o tema Vencendo as Adversidades, um tema bastante propício nos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós teremos também a participação do nosso conselheiro Carlos Augusto Gabeche, que vai representar todos nós, vendedores, conselheiros e representantes comerciais, nesse ciclo de palestras. Ele vai interagir com o nosso palestrante, Alexandre Figueiró, para dar uma dinâmica maior ao nosso evento. Eu desejo a todos um bom trabalho, uma boa palestra e boas vendas a todos. Sucesso, felicidades, boa palestra. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês do Core RS. Eu acredito que essa oportunidade é bastante interessante para que a gente possa ajudar os representantes comerciais do estado do Rio Grande do Sul. E também agradeço a DVB, né, que está fazendo a curadoria desse evento. Agradeço o convite, também a indicação do meu nome. E acredito que estou aqui de corpo e alma para contribuir com todos vocês numa jornada de crescimento, de superação dos desafios e principalmente da recuperação da confiança e da autoestima tão necessária para que a gente possa fazer bons negócios e que nós possamos construir uma vida de prosperidade e de abundância. Esse é o meu objetivo. Eu não estou aqui cumprindo uma agenda, eu estou aqui realmente para te contar uma história e para procurar deixar um legado, deixar algumas informações importantes, ferramentas que ajudem vocês no dia a dia e que façam parte de uma filosofia de um vencedor. É isso que eu desejo para ti. Que tu seja um vencedor e que tu conquiste todos os teus sonhos. Bom, para começar, eu gostaria de te dizer o seguinte. Quando você ouve uma apresentação de alguém que é empresário, que talvez possa dizer para você que fatura algumas dezenas de milhões de reais por ano, talvez você possa pensar que essa jornada é uma jornada de sorte ou uma jornada fácil. Mas eu quero dizer para ti que não foi bem assim. Eu venho de uma origem bastante simples, bastante humilde, e posso dizer que represento o brasileiro na sua média. Né? Minha família, uma família de classe média abaixo, meu pai, alfaiate, minha mãe, professora. Esse casal se formou e construiu um sonho, o sonho de ter uma família, de educar filhos, e que esses filhos fossem melhores no ponto de vista econômico, social e de desenvolvimento que os próprios pais. Então, meu pai sempre procurou me trazer princípios, minha mãe também, sempre disseram para a gente correr atrás dos nossos sonhos, e foi isso que eu fiz. Eu saí lá da Zona Sul de Porto Alegre, como estagiário, sem nenhum pila no bolso, e fui buscar, em cada uma das experiências de trabalho, fui buscar o meu progresso e o progresso das pessoas que estavam se relacionando comigo. Então, eu quero contar para vocês um pouco dessa história, para que você entenda como isso pode contribuir contigo. Como a gente saiu lá da base da pirâmide e hoje a gente consegue dizer que tem uma carreira de sucesso, uma família de sucesso, uma vida abundante. Espero que isso faça sentido para você. Bom, o tema de hoje é vencendo as adversidades. Tá? Você que está aí do outro lado da tela, eu tenho certeza que sei quem está aí. O representante que quer se desenvolver, aquelas pessoas que estão compromissadas em adquirir novos conhecimentos e pegar esses conhecimentos e aplicar no seu dia a dia, aplicar na sua vida. Então, só por isso eu tenho que te dar os parabéns por você estar destinando uma parte do seu tempo para participar desse ciclo de palestras organizado pelo Core RS e pela DVB. Eu te dou os parabéns porque você faz parte de uma minoria. A maioria das pessoas não busca se autodesenvolver e você está fazendo isso através desse exemplo. Eu também posso presumir que essas pessoas que estão aí do outro lado, você, representante comercial,
você tem sonhos, você tem aspirações, você gostaria de chegar num outro nível de renda, de remuneração, de realização dos teus sonhos, de felicidade na tua família. E é exatamente um pouco disso que eu venho entregar hoje, como eu construí essa jornada e como eu acho que pode você também seguir alguns desses passos e chegar lá, do seu jeito, da sua maneira, mas aproveitando alguns exemplos que a gente vai trazer aqui hoje. Meu pai, alfaiate, minha mãe, professora. Então, tudo que eu construí na minha vida não foi porque eu tenha ganho pronto da minha família. Eu vim de uma família bastante humilde, como comentei antes, e comecei a trabalhar muito cedo. 10 anos de idade, eu já estava vendendo quindim na vizinhança e implementando as compras no supermercado. Mais tarde, meu pai, como alfaiate, confeccionava as camisas, eu ia até o centro de Porto Alegre com 10, 12 anos, botava as camisas embaixo do braço e ia entregar de porta em porta para todos os seus clientes e vender para mais alguns que ainda não tinham adquirido o produto. Então, muito cedo, eu descobri que é através do trabalho que a gente consegue realizar os nossos sonhos. E eu gostava muito de, depois do estudo, ir lá trabalhar e ganhar alguns trocados, porque com eles eu conseguia fazer outras coisas. Uma dessas coisas foi comprar peças de skate para revender próximo a uma pista e, com o lucro, eu poder montar uma lojinha de peças de skate com 14 anos. Mais tarde, eu fui trabalhar num posto de gasolina, achando que com isso eu ia envergonhar o meu pai, porque não me dava uma mesada condizente com as minhas expectativas. Meu pai chegou até o posto, pediu que eu enchesse o tanque, pagou e foi embora orgulhoso, porque eu estava aprendendo ali o valor do trabalho. Então, assim começou a minha trajetória. E, num dado momento, eu, depois de muitos carros abastecer, cursando o curso técnico na escola Parobé, aqui em Porto Alegre, eu decidi que tinha que sair, então, do posto e buscar voos mais altos. E eu descobri que o setor de plásticos era um setor promissor. Então, você vai encontrar o setor que você se identifica mais, e cada um tem uma identidade, uma identificação com um determinado setor, mas para mim foi o setor de plásticos. E eu descobri que um grupo industrial aqui no Rio Grande do Sul era um grupo forte e que tinha uma diversidade de processos de transformação plástica e se chamava Grupo Betanin. Então, eu decidi visitar o Grupo Betanin, chegar lá no setor de recursos humanos, e por que nessa tela está escrito 7 vezes? Porque eu voltei 7 segundas-feiras até conseguir a minha vaga de estágio. Cheguei lá na primeira segunda-feira, tinha uma fila enorme, fiquei mais de 2 horas esperando para ser atendido. Quando consegui ser atendido, a recrutadora disse para mim assim: não temos vaga, volta na próxima segunda-feira. Eu acreditei que aquilo era um convite para uma vaga que surgiria na segunda-feira, mas na verdade ela estava querendo se livrar de mim. Ela não sabia que a persistência ia continuar até conquistar aquela vaga. Eu fui lá 7 vezes. Na 7ª vez, ela disse assim para mim: nossa, menino, como tu é persistente. Eu vou te conseguir uma vaga de estágio aqui. Fez um telefonema, chegou uma pessoa e disse para mim: você está se formando técnico em mecânica, eu não tenho uma vaga para técnico, mas eu tenho uma vaga para auxiliar de mecânico. E estagiário ainda por cima. Não tem problema. Eu comecei lá limpando peças, eu comecei ajudando os mecânicos a resolver as bagunças que eles muitas vezes criavam ao fazer a manutenção dos equipamentos, mas também, nos meus horários vagos, comecei a fazer cursos, comecei a buscar informações sobre transformação de plástico, comecei a entender o negócio da empresa e comecei a participar de toda e qualquer oportunidade de desenvolvimento. Para aos poucos, ir buscando mais informação, mais conhecimento, me especializar, tentar me tornar perito em algo. E eu vou falar sobre perícia daqui a pouco. Então, essa insistência, para mim, foi uma grande experiência de vida, porque eu comecei como estagiário lá, e 10 anos depois, quando eu deixei a empresa, eu já tinha viajado o mundo inteiro, já tinha crescido dentro da organização, comandado a produção, a engenharia de processos, colaborado no desenvolvimento de inovações, aprendido a falar outros idiomas, cursado administração de empresas, tudo isso fruto do esforço, do empenho, da dedicação. E para falar de dedicação, eu preciso dizer que eu acordava às 4 horas da manhã para chegar 50 quilômetros depois na Betanin, porque eu morava na zona sul de Porto Alegre. Pegava 2 ônibus no início da jornada, enquanto ainda não tinha conseguido comprar o meu carro. Trabalhava lá o dia inteiro e no final do expediente pegava então um outro ônibus e ia para Unicinos para fazer a faculdade de administração. Voltava para casa próximo à meia-noite.
e já estava bem perto de acordar às 4 horas da manhã para uma nova jornada. Fiz isso por longos anos e mesmo cansado, não desisti um só minuto em busca dos meus objetivos, em busca dos meus sonhos. Mais tarde, então, depois da experiência na Betanin, eu fui convidado a dirigir o Grupo Neoforme. O Grupo Neoforme fabricava embalagens para alimentos e também chapas em geral, e estava passando por um processo muito difícil. A empresa provavelmente iria falir nos próximos meses. E eu fui convidado para ajudar a recuperar essa empresa. Já tinha acumulado uma bagagem de gestão, já tinha realizado uma série de cursos, de treinamentos, já tinha vivido um pouco fora do país, passei um período na Itália me especializando, e nunca olhei para trás para dizer que não poderia porque sou filho de um alfaiate ou de uma professora. Procurei sempre construir as oportunidades, com mérito próprio, com dedicação, sem nunca desistir. Houveram muitos momentos difíceis, momentos complicados, mas como a gente age nesses momentos? Com mais determinação para realizar os nossos sonhos. Não importa se o dia foi difícil, o que importa é o que tu vai fazer no próximo dia para que seja um dia melhor. Tive uma jornada muito bacana no Grupo Neoforme, nós conseguimos recuperar a empresa, montamos uma equipe vencedora, mudamos o foco de produtos e levamos a empresa a um patamar de antes endividada para uma empresa superavitária, com capacidade de investimento, construímos fábrica nova, mas principalmente afloramos a nossa veia empreendedora, que já tinha nascido lá atrás, quando se comprava e vendia peças de skate ainda enquanto criança. Mas aí veio a oportunidade de montar, então, o próprio negócio. Todo mundo sabe que montar um negócio no Brasil é uma tarefa extremamente desafiadora. Eu já tinha relacionamento com representantes comerciais na Betanin, no Grupo Neoforme, e depois passei a ter no meu próprio negócio, na Lamieco. Cada vez que encontrava um representante comercial, mapeava as características daqueles que eram exitosos, que tinham sucesso. E o que eu quero dizer com isso? Alguns ganhavam um cheque pequeno no final do mês ou até não ganhavam nada de comissão, porque não tinham ímpeto, motivação, foco, determinação e, principalmente, às vezes nem conheciam o produto que estavam vendendo. Outros ganhavam cheques muito maiores do que o próprio pagamento aos sócios ou aos diretores da empresa. E esses foram as pessoas que realmente a gente se ocupou para entender quais eram as práticas, quais eram as habilidades que essas pessoas tinham. E, invariavelmente, a gente descobriu que a persistência, que o foco, que a especialização eram características importantes de todo esse time vencedor. Então, se você quer vencer, se você quer chegar num patamar maior, é muito importante modelar, ou seja, reproduzir os passos daquelas pessoas que já chegaram lá onde você deseja chegar também. Só que da montagem do nosso negócio, da Lamieco, que fabrica revestimentos para a área de construção civil, para a área moveleira e decoração, nós tivemos muitas dificuldades, porque eu achava que com os conhecimentos adquiridos no Grupo Betanin e no Grupo Neoforme, seriam suficientes para que o nosso negócio andasse bem. Mas aí, lá do alto, vem as dificuldades que nós mesmos criamos. E essas dificuldades nos desafiaram a todo momento, quando a gente montou o nosso negócio, e a todo momento faltavam recursos, a todo momento a gente via crises, a gente passou por processos de impeachment de presidente, nós tivemos bolha imobiliária americana, bem na época da montagem da empresa, e durante todo esse período de adversidades, nós acordávamos cedo e continuávamos firmes na direção dos nossos sonhos. Muitas vezes dormíamos pouco, muitas vezes tínhamos poucos recursos para fazer tudo aquilo que a gente precisava fazer. Mas, de novo, aquela persistência de voltar 7 vezes, de não desistir nunca, de querer alcançar um objetivo, foi fazendo com que as coisas fossem se construindo, até que no ano de 2014, nós trouxemos um fundo de investimento para nos ajudar a capitalizar a empresa, e eu achava, então, que com um cheque grande, a empresa chegaria num ponto equivalente aos nossos sonhos. Engano meu. Por quê? Porque você sempre vai precisar se qualificar mais para desafios mais elevados. Então, eu quero te dizer que o cheque grande, ou você ganhar aquilo que você deseja, não é muitas vezes suficiente para que você seja quem você precisa ser. Então, é por isso que nessa imagem tem vários livros, cursos, imagem da família, PNL,
a liderança através do coaching, a psicologia positiva, a visão de mundo. Tem tantas coisas que compõem essa filosofia e eu vou compartilhar um pouco contigo a seguir. Para começar, então, agora a gente vai entrar na palestra mesmo, chega de apresentações, chega de falar da minha trajetória. Agora eu queria te dizer o seguinte, se você quiser aprender apenas 5% do que a gente vai compartilhar, você simplesmente assiste a essa palestra. É isso que diz a pirâmide do conhecimento. Se você ficar passivo, simplesmente me ouvindo, você vai absorver pouco daquilo que a gente quer compartilhar. Agora, se você quiser elevar de 5% para 85%, faça anotações, pegue aqueles pontos principais que podem te ajudar e leve para a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Se você fizer isso, se você anotar, se você resumir, se você compartilhar, você vai perceber que a sua capacidade de absorção se eleva muito, e aí você está aproveitando melhor o seu tempo. Então, se eu puder deixar essa dica inicial, participe ativamente disso que você está ouvindo, anotando, registrando e futuramente compartilhando aquilo que fizer sentido com seus entes queridos, com a sua equipe, com seus amigos, com quem você desejar. Bom, qual é a diferença entre felicidade e sucesso? Felicidade é ficar contente, é ficar alegre com aquilo que você tem. Se você não é contente com aquilo que você tem, você não é feliz. Então, eu te dou uma dica. Para ser feliz, seja grato. Seja grato. Se você incorporar um hábito da gratidão, você vai perceber que vai valorizar cada pequena coisa na sua vida e, ao fazer essa valorização, você vai se transformar numa pessoa mais feliz, independente do seu nível social, independente dos seus ganhos. Então, isso é o que eu vou falar hoje sobre felicidade. Seja grato, seja grata. Nós vamos nos concentrar na segunda imagem, que é a imagem do sucesso. Essa, sim, eu vou passar uma filosofia para a construção de sucesso, que deu muito certo na minha vida, deu muito certo com outras pessoas que a gente tem inspirado, com clientes, com coaches e mentees, que são os nomes que a gente dá para as pessoas que a gente está ajudando, que a gente está mentorando fora da nossa atividade principal, que é a atividade empresarial. Então, sobre sucesso, eu quero dizer o seguinte, a definição mais resumida sobre sucesso é a gente conquistar aquilo que a gente deseja. Se a felicidade é ficar feliz com o que a gente tem, o sucesso é conquistar o que a gente deseja. E cada um tem um desejo diferente. Mas eu poderia presumir que você que está aí do outro lado tem alguns desejos. Por exemplo, você quer ter um rendimento, um faturamento, que seja suficiente para sustentar a sua família, sustentar os seus desejos, alimentar os seus hobbies, morar numa boa casa, dirigir um bom carro, se alimentar de uma maneira que você realmente se sinta saciado pela qualidade, pela quantidade, vestir as roupas que você quer vestir, fazer as viagens que você quer fazer no final do ano, nas férias, e ter liberdade financeira. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aí do outro lado, nesse momento, assistindo a essa palestra, desejam isso. Porque a maioria dos seres humanos quer isso. Só que por que alguns conseguem e outros não conseguem isso? Por que uns vão tão longe, por que outros ficam pelo meio do caminho? É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nesse encontro daqui para frente. Eu acredito, seriamente, que o sucesso se resume nessa equação. Mas eu vou simplificar para não deixar muitos elementos nessa equação. Primeiro passo, sonhos. Qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? Se você registrar, nesse momento, essa pergunta, qual é o sonho da minha vida? E fizer uma reflexão profunda, aonde você quer chegar? O que você quer ter? O que você quer realizar? Esse sonho, eu poderia chamar ele de propósito da sua vida. É para isso que você está vivo, para conquistar e para realizar os seus sonhos. Então, se você veio a esse mundo para conquistar e realizar os seus sonhos, quais são eles? Coloque eles todos no papel. Procure criar uma imagem clara de qual é o seu sonho, para que nos dias em que você está acordando cedo para ir trabalhar, para ter a sua jornada de venda, a sua jornada de conquista de clientes, a sua jornada para reverter a perda de um cliente, a sua jornada para crescer o seu volume de faturamento, você lembre que você está fazendo isso por um motivo maior, que são os seus sonhos.
Então, reflita sobre isso, responda essa pergunta da sua forma, da sua maneira. Qual é o seu sonho? Essa é a primeira reflexão. E eu te digo que ela vai servir muito para aqueles dias difíceis. Esses dias acontecem comigo também, com certeza. Não é porque hoje me encontro numa situação de liberdade financeira, de sucesso, de realização dos meus sonhos, de viver a vida que eu gostaria de viver, nos dias de hoje, não é por isso que a gente não tenha dias difíceis. Mas o que a gente faz nesses dias difíceis? A gente lembra quais são os nossos propósitos, qual é o nosso sonho, e trabalha para alcançar eles. E assim a gente vai superando as dificuldades. Agora, se eu não tiver bem claro quais são os meus sonhos, provavelmente, no primeiro obstáculo, na primeira pedra, talvez eu pare por aí. Eu resumi os meus sonhos numa imagem composta, que está aí na tela. Compartilho com vocês sem receio nenhum. Esse é o meu quadro da vida que eu vivo e da vida que eu quero continuar vivendo daqui para frente. Eu vou falar rapidamente sobre essas imagens, porque isso é uma questão muito pessoal minha, mas eu sugiro que você faça também o seu quadro da vida futura, porque a sua mente funciona por imagens, muito mais do que por palavras. Então, quando você define os seus sonhos e você coloca isso em imagens, o seu subconsciente no dia a dia vai trabalhar nessa direção. Você vai se movimentar nessa direção. É como se você estivesse fazendo um mapa. Eu estou aqui e quero chegar lá. E lá está muito bem definido. No meu caso, eu coloquei aí que quero ter um coração forte, um coração saudável, quero ter um corpo magro, quero estar bem fisicamente, quero praticar os meus esportes, quero cultivar a minha espiritualidade, quero ter um contato, independente da sua crença religiosa ou independente de você não acreditar em nenhuma religião, independente de você acreditar em Deus ou acreditar numa energia maior, tenha, sim, uma reflexão sobre o que você acredita e ao que você quer se conectar para evoluir o seu espírito. Evoluir o espírito é ser cada dia melhor. Não precisa ter religião para fazer isso, mas se você tiver, reflita sobre isso. Se você não tiver, reflita sobre isso também. Eu coloquei ali uma imagem sobre a família. Família feliz, comemorando, uma imagem do amor, uma imagem da minha esposa segurando o coração para ter um casamento saudável, um casamento feliz. Muitos livros e algumas imagens ali ligadas à cultura, para que a gente aprenda todos os dias. Eu leio mais de 30 livros por ano e livros que eu coloco em prática, que eu aplico no meu dia a dia e faço isso há muitos anos. É por isso que a gente vem construindo conhecimento para como lidar com as coisas, aproveitando a experiência de terceiros. Preste atenção num livro, por exemplo, Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Napoleon Hill, no final do século XIX, ficou 25 anos com Andrew Carnegie, que era o grande magnata, era o Bill Gates daquela época, magnata do aço. Então, ele ficou 25 anos aprendendo como ele conseguiu chegar nesse patamar. Então, nesse livro, que custa R$ 29,90, você aprende como as pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos se tornaram tão bem-sucedidas. É um conhecimento que está ali à sua disposição, mas para isso é preciso folhear as páginas do livro, anotar, estudar, se interessar por isso. Você vai ver que começa a construir uma mentalidade vencedora, muito melhor do que ficar assistindo um noticiário que quer te colocar para baixo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, eu não vou entrar em detalhe de todas as imagens, mas já deu para você ter uma ideia de que construir essas imagens claramente sobre o futuro que você quer ter ajuda a nortear a sua caminhada, criar uma trilha mental e fazer o seu subconsciente trabalhar junto com você, inclusive quando você dorme nessa direção. Eu te recomendo fortemente que traduza os teus sonhos em imagens. Depois dos sonhos, vem a parte da filosofia para a construção de sucesso. E filosofia é uma coisa que cada um tem a sua, mas eu pergunto, qual é a sua filosofia de vida? Como você toca a sua vida? Quais são os princípios? O que norteiam as suas ações? Tudo isso faz parte da sua filosofia. O que eu vou fazer a partir desse momento é compartilhar algumas filosofias que eu fui aprendendo com os meus mentores, que eu fui aprendendo ao longo da vida, que eu aplico diariamente. Eu não vou falar sobre nada que eu não aplique. E eu espero que essas filosofias você reflita e, a partir dessa reflexão, você pode adotá-las ou não adotá-las. Cada uma que você adotar, eu tenho certeza que vai ajudar você
a ser uma pessoa melhor e um representante comercial de sucesso. Primeira filosofia: aprenda a amar o que você faz ou mude. Se você é representante de alimentos e você não gosta daquela empresa, daqueles produtos, você não vai ser bem-sucedido. Se você não gosta de fazer a venda, você não vai ser bem-sucedido. Se você não gosta de ir na reunião com os clientes, você não vai ser bem-sucedido. Amar o que faz. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro das frases de Ayrton Senna, nosso grande herói do esporte brasileiro. O Senna dizia o seguinte: eu amo cada vírgula do processo. Desde a hora de colocar a sapatilha, o macacão, o capacete, a vestimenta, os treinos, o cheiro de combustível, a regulagem do carro, e depois cruzar pela linha de chegada em primeiro lugar, é uma consequência desse amor. A mesma coisa falava Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, que nos deixou no ano passado. Kobe Bryant dizia: enquanto os outros iam para casa, eu ficava treinando mais, e foi assim que eu me tornei de um jovem que não sabia jogar a um dos maiores jogadores de todos os tempos. Não foi por um talento nato, foi por treinamento. E quem ama o que faz, ama treinar cada vez mais para ter um discurso mais convincente, para poder impactar o cliente e fazer o cliente decidir mais rapidamente. Se você não ama o que você faz, você não convence, porque está na sua cara, está no seu gestual. Se você não ama fazer o que você faz, mude. Mude para outra coisa, mude para outra empresa, para outro produto. Não tenha medo de fazer isso. Porque se você mudar, ainda é tempo de construir uma nova carreira numa nova empresa, em um novo negócio. Mas se você ama o que você faz, comece a prestar atenção em todas as etapas e fazer cada uma delas com um sorriso no rosto, cada uma delas com prazer, porque esse sentimento vai alimentar, com certeza, a sua construção de sucesso. Então, o primeiro degrau da nossa filosofia é amar o que faz. O segundo degrau tem a ver com princípios, ética e confiabilidade. Você sabia que quando você fala a verdade, o seu corpo se comunica de uma forma diferente? E a outra pessoa, que nem sabe exatamente sobre neurolinguística, percebe que você está sendo autêntico ou falso? Apenas pelos sensores que a gente tem instalado pelo nosso corpo, a gente consegue perceber a verdade nas palavras. A gente consegue perceber a convicção, a honestidade do que está sendo dito. Então, se você quer ter sucesso, seja confiável. Não vá até o cliente para mentir para o cliente, porque ele vai perceber isso, não vai te falar, mas não vai ter prazer em te receber numa próxima oportunidade. Parece que isso é uma questão tão básica que nem deveria estar sendo falado nos dias de hoje. Mas por que eu falo? Porque ao longo da minha carreira, em mais de 27 anos, acompanhando os representantes comerciais nas 3 empresas que eu acabo de citar, que fazem parte da minha trajetória profissional, eu percebi muitas mentiras de representantes que não são exitosos. E percebi outros falando a verdade, contando para o cliente aquilo que estava acontecendo e conquistando confiança e cada vez mais negócios. Então, faça tudo com ética e com confiabilidade. A sua postura vai se modificar, o seu corpo vai ficar mais ereto e na sua fisionomia você vai passar confiança. E confiança é a base da venda. Então, esse é mais um degrau da nossa filosofia. Esse terceiro passo é um passo decisivo e, ao mesmo tempo, complexo das pessoas entenderem. Mas eu tenho certeza que você, com seu empenho, você vai compreender o que eu quero dizer. O que é autorresponsabilidade? É eu ser responsável por tudo que acontece na minha vida. É você ser responsável por tudo que acontece na sua vida. Um dia um funcionário chegou até mim e disse assim: o meu sonho é que o meu filho estude num colégio igual ao colégio que a tua filha estuda, que é um colégio caro para os padrões brasileiros médios. E eu disse para ele: quem é o responsável pelo colégio que o teu filho ou a tua filha irão estudar? Ele olhou para mim e disse assim: não sei, eu vou te responder. Tu é 100% responsável pelo colégio que os teus filhos estudam. Eu sou 100% responsável pelo aonde eles estudam, o que eles comem, como eles se vestem, até o momento que eles forem independentes. Eu sou 100% responsável pela minha conta bancária. Eu sou 100% responsável pelos resultados dos meus negócios.
Você é 100% responsável por tudo que te acontece. Quando você ainda acha que o seu cônjuge é responsável, você está sendo neurologicamente imaturo ou imatura. Quando você acha que o governo, que às vezes atrapalha muito os nossos negócios, é verdade, mas você acha que o governo é responsável, você está sendo imaturo e está colocando a responsabilidade em alguém que às vezes não está nem aí para você. Quando você acha que é o core o responsável, ou quando você acha que é o cliente que não quer mais receber o representante comercial, você está delegando para o outro essa responsabilidade pelo teu sucesso. Eu te recomendo, meu amigo, minha amiga, seriamente, seja 100% responsável pelo seu sucesso a partir de agora. E você vai perceber uma transformação dentro de você. Você vai olhar para o espelho todas as manhãs e vai dizer assim, eu sou o senhor ou a senhora dos meus resultados. E ninguém vai impedir eu chegar nos meus sonhos. Ninguém vai impedir você de chegar nos seus sonhos. Isso não é papo motivacional, é maturidade. Maturidade para entender que quando a gente se coloca como responsável, não é para nos culpar pelos nossos insucessos, é para corrigir as falhas que nós cometemos nos nossos insucessos e, a partir daí, começar a construir sucesso, prosperidade, abundância. Autorresponsabilidade, eu posso dizer para você, eu não pensava dessa forma. Eu achava que, às vezes, tinha uma culpinha do governo, uma culpinha do cliente, uma culpinha do meu chefe, uma culpinha de outro, do meu sócio. Eu eliminei isso da minha vida. Quando eu comecei a me enxergar como o único responsável pelo meu sucesso, amparado por forças maiores, que cada um tem as suas crenças, eu passei a prosperar de uma maneira muito mais segura. E esses passos da segurança que eu quero te passar. Seja autorresponsável. O próximo passo é o famoso sentimento de dono. Eu lembro uma palestra que eu estava assistindo do Jorge Paulo Lemann, presidente e principal acionista do grupo AB InBev e dono da Heinz, do Burger King. Nem sempre foi assim. Ele construiu a trajetória dele, vindo de uma família abastada, mas ele construiu um império e é o maior empresário do Brasil. Oscila ali na lista da Forbes entre o primeiro e o segundo lugar dos mais ricos do nosso país. Esse ano, se eu não me engano, está em primeiro lugar. Muito bem. Jorge Paulo Lemann abriu a palestra dizendo o seguinte, se você quer crescer, tenha sentimento de dono. Se você não é dono do lugar onde você trabalha, você é o representante comercial de uma empresa, se posicione como se você fosse o dono dessa empresa. De que forma? Fazendo o melhor em cada etapa. Eu agi assim desde o momento que eu fui admitido no Grupo Betanin como estagiário. Desde o primeiro dia. O pessoal ia embora, eu continuava trabalhando um pouco mais. Tinha alguns colegas que diziam assim, nossa, esse é puxa-saco do chefe. Não estava nem aí para o chefe, desculpe. Eu queria crescer. Então, quando você trabalha como se você fosse o dono, você não está fazendo isso pelos outros, você está fazendo isso por você. Você vai aprender mais, você vai se desenvolver mais, você vai ser melhor naquilo que você faz. E, principalmente, as pessoas que às vezes vão te oferecer oportunidades vão perceber que você trata o negócio delas como se fosse seu. E é isso que o empresário busca. O empresário busca outras pessoas com cabeça de empresário para crescer junto com ele, para fazer o negócio se multiplicar, porque ninguém consegue fazer um negócio grande sozinho. Ele precisa de você. Ele precisa do seu empenho. E se você incorporar essa filosofia do sentimento de dono, você vai ver o seu crescimento. Se você já tem isso, parabéns. Mas eu posso te dizer, menos de 3% das pessoas que cruzaram meu caminho tinham isso originalmente. A gente precisou falar muito sobre isso, e hoje, no meu negócio, eu tenho a maioria dos funcionários com esse sentimento, porque eu falo muito sobre esse tema. Eu compartilho uma dor que é a dor do empresário. Ele quer buscar na sua equipe, seja ela de funcionários ou de representantes, de parceiros, mais pessoas com sentimento de dono. Então, estou te trazendo aqui um hack, uma dica que muitas vezes fica nos bastidores. Eu aprendi isso com o Jorge Paulo Lemann e se tornou parte da minha filosofia de vida. Espero que faça sentido para você. Foco. Vou te contar uma historinha de um representante comercial que me visitava periodicamente, abria a sua carteira de produtos e me oferecia de ônibus a aditivos para plásticos. E eu perguntava para ele, Marcelo, qual é o teu foco? E ele dizia para mim, eu não tenho nenhum ainda, porque eu estou querendo ver qual vai dar certo, e aí quando um der certo, eu me foco nele. Eu dizia para ele, meu amigo, escolha, dentre todas essas variadas linhas de produtos, uma linha que você mais gosta,
que você seja apaixonado, que você veja futuro, que você veja que são bons produtos, que façam parte de uma empresa confiável. E aí você foca nessa. As outras, abra mão. Você vai ver que com foco, tudo que a gente bota foco se expande e cresce. Se você diz, eu sou feliz e bota foco na felicidade, a felicidade cresce. Se você diz, estou deprimido e bota foco na depressão, a depressão cresce. Se você coloca foco numa linha de produtos, essa linha cresce. Se você tem 10 linhas e não consegue colocar foco em nenhuma delas cresce. Eu falei isso para ele. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, assim como falei para muitas pessoas. Um belo dia ele voltou até o meu escritório e disse assim, larguei as outras linhas e estou focando nessa aqui. Era uma linha de pigmentos para a área de plásticos e aditivos, uma grande empresa de Santa Catarina, e ele disse para mim, agora o meu foco é esse. Ele começou a se especializar mais nesse tipo de produto, começou a se transformar num perito, uma pessoa que a gente respeita pelo conhecimento, estudar, ler livros, ver como é que eram as técnicas de vendas, e cada vez prosperou mais. Hoje, todos os meses, ele recebe cheques gordos, com grandes comissões, e é o principal vendedor dessa empresa. Toda vez que ele me encontra, ele diz assim, lembra daquela conversa do foco? Eu aprendi sobre isso contigo, sou muito grato, pratico isso e compartilho isso com outras pessoas. Veja que coisa interessante, quando a gente pega o espírito da coisa, cria sucesso para nós e a gente ainda consegue levar para outras pessoas, isso realmente nos traz uma alegria muito grande. Então, foque numa área de atuação. Não procure saber tudo sobre tudo, porque é impossível. Mas se você tiver uma área de atuação, uma linha de produtos, e você focar nela, não se preocupe. Você sendo perito, você vai conquistar o nível de faturamento, receita e sucesso que você deseja. Eu garanto que a perícia e o foco são fundamentais dentro da sua filosofia de sucesso. Mente aberta. Esse capítulo, já falei sobre os 30 livros que leio em média todos os anos, mas sempre que a gente vai para uma conversa, a gente pode sair de lá criticando o interlocutor, falando mal da pessoa, ou a gente pode sair de lá com uma reflexão. O que eu aprendi nessa conversa? O que eu tirei de novo nessa apresentação? O que eu posso construir de progresso a partir desse evento? Seja uma palestra, uma reunião, um encontro, um bate-papo, uma leitura. E para eu sair com essa reflexão, a minha mente tem que estar aberta. Se a mente estiver fechada, qualquer coisa que alguém tenta me trazer, eu digo, não, isso é besteira. Isso não funciona para mim, só funciona para os outros. Nossa, talvez você, então, esteja se considerando um ET, diferente dos demais, mas você não é um ET. Você é uma pessoa como eu, de carne e osso, que tem aspirações muito parecidas, que tem desejos muito similares. Então, eu te digo, procure abrir bem a sua mente, procure absorver aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim, que você não gostou, não coloque fora. Apenas pendure num mosaico. Essa metáfora do mosaico é o seguinte, o que não fez sentido no dia de hoje pode fazer muito sentido amanhã. Então, deixa ali. Um outro dia, com outro humor, com outras circunstâncias, talvez você dê mais valor para aquele ensinamento. Então, não coloque fora. Deixa num cantinho. E aquilo que fez sentido em cada conversa, em cada interação, em cada livro, coloque em prática. Porque o conhecimento que não é aplicado não agrega valor. É muito importante você sublinhar uma linha de um livro, pode ser uma linha só, de 300 páginas, mas colocar em prática, porque isso vai trazer prosperidade para você. Perícia, que eu já fui falando ao longo desse bate-papo, perícia é você ser o melhor, um dos melhores naquilo que você faz. E aí alguém diz para mim assim, não, então tem que ser o melhor representante comercial do Rio Grande do Sul? Não, se você for, muito bom, você vai ter sucesso realmente. Mas não é necessariamente isso. Você, por exemplo, representa uma linha de máquinas têxteis. Você ser perito em máquinas têxteis. Alexandre, eu não sou engenheiro, como é que eu vou ser perito? Bom, o Elon Musk, que é o terceiro ou quarto homem mais rico do mundo, não é engenheiro astrônomo, não é engenheiro de foguetes, melhor dizendo. E ele constrói foguetes. E ele foi engenheiro responsável pelos foguetes da empresa dele mesmo, sem ser engenheiro. Quando pergunta para ele como você fez isso, sem ser um especialista na área, porque ele é formado em física e economia, ele responde, eu converso com pessoas
Portanto, ele está demonstrando que tem a mente aberta para aprender. Eu leio muitos livros, isso significa que ele está se especializando, e ele procura se cercar de pessoas melhores do que ele. Então, ele é humilde para saber que não sabe tudo. E nós não sabemos tudo. Nós sabemos muito pouco, aliás. Mas eu te convido fortemente para você ser um especialista, ser um perito na área que você atua. Voltando ao exemplo do representante de máquinas têxteis, leia muito sobre isso, saiba quais são os fabricantes mundiais mais renomados, quais são os diferenciais competitivos, quais são os diferenciais que a empresa que você representa tem, quais são as especificações técnicas principais que o cliente quer saber, quais são as dores principais que o cliente que busca uma máquina têxtil, o que ele está querendo resolver. Se você não sabe quais são as dores, como é que você vai entregar uma solução? Somente um perito, alguém que se dedica a ser um grande especialista, consegue levar segurança suficiente para você ser retribuído através de uma ótima remuneração, remuneração pelas suas vendas. Então, perícia faz parte da minha filosofia de sucesso. Como é que eu organizo isso no dia a dia? Através de um capítulo que virá a seguir, chamado Dieta Mental. Dieta Mental é uma ferramenta que eu implantei em 2014. Naquela época, teve uma eleição para presidente. O presidente que eu não queria que ganhasse, ganhou, mas nós não vamos falar de política aqui. E eu percebi que isso seria ruim para o país, ruim para as contas públicas, para o dólar, para o endividamento, mas tudo bem, isso é conversa para um outro momento. O que importava é que eu queria desligar a televisão, desligar o rádio e dedicar boa parte do meu tempo para fortalecer a minha mentalidade. Eu comecei a fazer isso na segunda-feira, posterior àquele 3 de outubro de 2014. Então, quando passei a ligar o som do carro, era para ouvir um audiobook. Audiobook sobre algo que para mim é importante. Ser perito em tratar com pessoas. Ser perito em ajudar o ser humano a se desenvolver. Ser perito em transformar. Então, comecei a ouvir muitos audiobooks. Perdi as contas só naquele primeiro ano. Quantos? Enquanto eu me deslocava no trânsito, viajando longas distâncias, muitas vezes para visitar os meus clientes, eu ia aprendendo alguma coisa nova. Parava o carro, fazia anotações e procurava aplicar isso. Então, nos deslocamentos, coisas para engrandecer a mente. Os livros que eu já comentei fazem parte da dieta mental, mas o capítulo talvez dos mais importantes. Eu passei a dedicar 0 minutos por dia, nada, absolutamente nada, para o noticiário convencional, sangrento, que quer plantar em você o medo e transforma você muitas vezes numa pessoa deprimida. Então, não me importava mais o que estava acontecendo lá na roubalheira de Brasília, não me importava mais o que estava acontecendo na política, o que me importava era eu me tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais preparada para as adversidades. O nome dessa fala, dessa palestra, é Vencendo as Adversidades. E eu queria te dizer que a dieta mental ajuda muito a você vencer adversidades. Porque se ao invés de escutar coisas ruins, você começa a escutar, a ler, a se envolver com coisas edificantes que transformam você num profissional mais habilidoso, com certeza não vai haver muito espaço na sua mente para medo. Não vai haver muito espaço para depressão. Pelo contrário, você vai ter uma mentalidade de campeão, você vai nutrir a sua mente com bons insights, com boas inspirações, vai ouvir histórias de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E aí, praticamente, eu quero te dizer que é uma conclusão óbvia, você vai se transformar numa pessoa melhor. E se você quer ganhar mais, se você quer ter mais sucesso, a dica, você precisa ser uma pessoa melhor. Filosofia dos altos e baixos. Se você observar um eletrocardiograma, que é as ondas do seu coração sendo captadas por um equipamento, ondas elétricas, que é isso que o seu coração emite, você vai perceber, sobe, desce. Sobe, desce. Muita gente olha para mim e diz assim, eu gostaria que a vida fosse uma vida de estabilidade. O que representa a estabilidade no eletrocardiograma? A morte. Então, eu não te recomendo a estabilidade. Eu te recomendo que você aprenda a lidar com altos e baixos. E a gente desenvolveu um como lidar com altos e baixos. Uma filosofia para isso. E eu vou simplificar para você entender.
Alto é todo aquele momento de vitória, momento que você fechou a venda que você queria fechar, que você ganhou a comissão que queria ganhar, que você teve uma conquista, que os seus filhos passaram no vestibular, enfim, são os momentos positivos. O que se faz no momento positivo? Muito simples, comemore. É isso que você tem que fazer em cada momento positivo. Parece muito óbvio, mas muitas pessoas fecham um grande negócio e depois chegam em casa e muitas vezes não estão com toda essa animação que poderiam estar, não compartilham com a família de uma forma a promover um espírito de comemoração e de felicidade. Quando você não comemora os momentos altos, você está dando uma mensagem para o seu cérebro. Por mais que lhe aconteçam coisas positivas, você não se sente feliz o suficiente para comemorar. Portanto, você não vai buscar, sim, tantos outros momentos positivos. Então, aprenda a comemorar pequenas vitórias, médias vitórias, grandes vitórias, com as pessoas que você ama. E você vai perceber que o seu cérebro vai buscar mais vitórias por um movimento normal que a PNL explica, né? Que é a repetição dos momentos positivos. Você começa a ficar, entre aspas, viciado na dopamina que esses momentos produzem, uma substância que o seu cérebro produz, você começa a gostar disso. Bom, e como a gente faz nos baixos? Os baixos, os momentos de baixo, são as derrotas, as decepções, os nãos que a gente muitas vezes recebe, o cliente que diz que não quer mais a visita de um representante, que quer falar direto com a indústria. Então, esses são os momentos de baixa. Os momentos de baixa, a gente simplifica eles da seguinte forma. O que eu aprendo com isso? É assim que a gente conseguiu transformar os momentos de baixa em momentos de crescimento, como eu apresento aqui nessa figura do Ray Dalio, que é considerado o Steve Jobs dos investimentos. Uma pessoa que eu sigo há muitos anos. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Princípios. É um livro bastante grande, mas muito valoroso. E nesse livro, na página 13, tem essa figura. Essa figura diz o seguinte: quando você tem metas audaciosas, é muito possível que em algum momento você tropece e tenha um fracasso. Se você aprende com esse fracasso, você vai gerar evolução. E você volta para a trajetória das suas metas audaciosas mais forte. Agora, se você tiver um fracasso, você desistir, você vai para o fundo do poço. Por quê? Porque você não está aprendendo com as adversidades. Então, voltando à nossa reflexão, os momentos de baixa servem para você aprender. O que eu aprendo com isso? Muita gente vai visitar um cliente, faz o seu discurso de vendas, não converte a venda, ouve um não e volta para casa triste. Se essa pessoa voltar no carro ou no ônibus, sentar e perguntar por que eu não fechei essa venda? Por que eu não convenci o cliente? O que falta no meu discurso? O que falta na minha capacidade de convencimento? E você redesenhar a sua abordagem na próxima visita, você possivelmente vai estar mais próximo da conquista. Então, esse é o pensamento que a gente tem para os momentos de baixa. O que eu aprendo com isso? Eu gostaria de deixar isso para você. Over delivery, eu poderia ter colocado também super entrega, é você entregar muito mais do que o cliente está esperando de você. Isso é uma filosofia que está explicada pela história das pessoas de sucesso. Quando você não só entrega o que o cliente espera, mas entrega mais serviço, mais comunicação, mais gentileza, às vezes um brinde, às vezes um produto adicional para o cliente testar, você está fazendo uma entrega maior do que aquilo que era esperado. E só tem dois tipos de pessoa que não crescem na vida. As que não fazem aquilo que lhe é pedido e aquelas que só fazem aquilo que lhe é pedido. As que verdadeiramente vão crescer são aquelas que fazem mais do que aquilo que lhe é pedido. E por isso se justifica essa filosofia do over-delivery, da super-entrega. Seja mais representante, seja o maior parceiro do seu cliente. Porque aí, com certeza ele vai estar muito mais fidelizado com você através de uma super-entrega. Para você dimensionar o que é uma super-entrega, pergunte para o seu cliente o que ele gostaria de receber além daquilo que ele está recebendo. Pergunte para aquele que é bem seu amigo, que você tem um relacionamento bem próximo e que tu sabe que vai ter interesse em te ajudar. Com certeza, ele vai fazer você pensar como cliente. E você pensando como cliente, você sabe o que você gostaria que você recebesse desse fornecedor, que é você, no caso.
capítulo muito importante da construção de sucesso é a intensidade e a frequência das ações. Porque, com certeza, só pensando, só lendo, só projetando, você não vai ter sucesso. Você vai precisar agir. Então, quanto mais intensas forem as suas ações, quanto maior a frequência delas, mais você vai se aproximar daqueles sonhos que eu falei lá no início, que é o seu quadro da vida futura, as imagens aonde você quer chegar. Então, tenha em mente que todos os dias eu acordo, eu tenho uma lista de atividades para fazer. Nessa lista de hoje, um dos compromissos era estar aqui com vocês. Esse compromisso, ele se aproxima do meu quadro de vida ideal, de vida futura. Por quê? Porque eu quero compartilhar as minhas experiências, isso faz parte da minha missão de vida, faz parte do que me torna uma pessoa mais feliz. Então, essa atividade aqui tem tudo a ver com a vida que eu vivo e que eu quero viver. Se você não tiver atividades no seu dia a dia que tenham convergência com esse seu quadro de futuro, você vai perceber que as atividades são vazias. Agora, se você quer faturar mais e você coloca lá na sua lista visitar mais clientes, vai fazer sentido. Se você tem que ligar para uma lista e você liga para ela, vai fazer sentido. Toda vez que você planeja e bota lá o certinho no seu caderno, na sua agenda, eu fiz aquilo que eu planejei, o cérebro produz a tal da dopamina. Dopamina essa que é o neurotransmissor da persistência. E aí você vai se transformando numa pessoa cada vez mais persistente, e quem persiste nos seus objetivos e vai ajustando a rota, chega lá. Então, haja com frequência, haja com intensidade. Você vai ver que você conquista o que você deseja. Eu falei sobre a lista de ações diárias na direção dos sonhos, então vou pular aqui para o 7x7. Esse é um outro elemento da nossa filosofia. O que é 7x7? Quantos dias temos na semana? 7 dias. Quantos dias o brasileiro médio trabalha? 5 dias. E descansa. Bom, só aí você perde 30% do tempo que você teria para construir o seu sucesso. 30% numa vida de 100 anos são 30 anos. É bastante tempo. Muitas vezes, tempo decisivo para você alcançar os objetivos. Independente da idade que você tenha, se você aproveitar os 7 dias da semana para você ser uma pessoa melhor, você vai chegar mais rápido aonde você quer chegar. Eu não quero dizer com isso que você não tenha tempo de lazer, que você não desfrute com a sua família, que você não tenha o seu descanso tão merecido por toda a batalha que você enfrenta no dia a dia. Mas, no sábado, no domingo, nos feriados, nas férias, sempre é tempo para ler um pouco, sempre é tempo para planejar a semana, sempre é tempo para você adquirir competências que vão fazer você ser mais produtivo, mais focado, mais habilidoso. Então, 7x7 é um elemento que eu fui descobrindo com várias pessoas de sucesso que eu fui acompanhando. E quando eu implementei isso na minha vida, eu percebi a grandíssima diferença que faz. Muita gente diz que quem é bem-sucedido é porque tem uma inteligência brilhante. Não é o que eu tenho verificado. A maior parte das pessoas bem-sucedidas são muito intensas e fazem tudo o que fazem todos os dias. Não tem feriado, não tem férias, fazem todo dia. Essa é a filosofia 7x7. A abastança é um elemento fundamental para a construção desse sucesso, para vencer as adversidades. E o que é a abastança? Imagine que você consegue economizar um montante de dinheiro. E aí, por um motivo qualquer, acaba as suas fontes, você tem que se aposentar, não vai trabalhar mais, por qualquer que seja o motivo. Esse dinheiro que sobrou, quantos dias, quantos meses, quantos anos você consegue viver com ele? Se você conseguir viver 6 meses, você tem 6 meses de abastança. Se você conseguir viver 6 anos, você tem 6 anos de abastança. Se você conseguir viver a vida inteira, você tem uma vida total de abastança. Só que a maior parte dos brasileiros tem uma abastança muito curta e precisa do dinheiro que está entrando amanhã para conseguir manter a roda girando. Então, todas as pessoas bem-sucedidas que eu já encontrei na vida trabalham pela sua abastança. Uma parte do valor que recebem, investem, para que você tenha renda passiva oriunda de investimentos. Muita gente olha para mim e diz assim, como eu vou fazer investimentos se o que eu estou ganhando mal dá para o meu sustento, ainda mais em momentos tão difíceis como os que a gente vive hoje, em 2021. E eu vou te dizer, se você perdesse completamente a sua renda, você daria um jeito de remodelar os seus gastos. Então eu te pergunto,
Por que você não remodela hoje? Que você tem o seu trabalho, que você tem a sua captação de clientes, por que você não remodela um pouco os seus gastos hoje, eliminando algumas questões que não são tão fundamentais assim? Assim você vai construir abastança. Um pouco por mês, todos os meses, investindo para que esse dinheiro possa se multiplicar e você alcance a liberdade. Quando você alcança a liberdade, você só faz aquilo que você verdadeiramente ama. E que bom que você possa fazer isso hoje ainda, enquanto está construindo liberdade, para ser um acelerador do seu sucesso. Fazer o que ama, como a gente comentou antes. Agora a gente quer falar um pouquinho sobre autoestima. Autoestima é fundamental para você ser um vencedor, para você ser um representante comercial ou para desenvolver qualquer atividade com êxito. Como é que a gente percebe se uma pessoa está com uma boa autoestima ou não? Quando você está olhando para o pé, você está com uma autoestima baixa, o corpo curvado, parece um anzol. Quando você está com uma fisionomia desanimada, você está passando uma autoestima baixa, uma autoestima fraca. E isso não ajuda você a vender. O cliente quer se relacionar com pessoas vencedoras. Mesmo quando você ainda não se sente um vencedor, eu te convido a se postar como um vencedor. A ter uma fisionomia ereta, uma fisiologia, melhor dizendo, de pessoa empoderada. Então, eu quero te dizer o seguinte, você deve cuidar da sua autoestima diariamente, de 3 formas básicas. A primeira forma, então, é essa fisiologia do vencedor. Você não vê um rei ou uma rainha entrando todo curvado numa sala. Parece que ele está suspenso por um anzol. Então, faça o mesmo exercício. Se empodere. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que essa vozinha interna que fica dizendo para ti, você não vai conseguir, você corta ela. Cada vez que ela vier, você diz, cancela, 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 até que ela vá embora. E aí você vai estar controlando o seu diálogo interno. Quando você elimina essa voz negativa a seu respeito, a sua autoestima cresce. E terceira dica para a autoestima melhorar é você visualizar um futuro positivo. Isso incrementa muito a sua autoestima. Se você achar que no futuro vai faltar recursos para você se manter, a sua autoestima baixa. Agora, se você tiver convicção que as suas ações estão na direção de um profissional de sucesso e você tem certeza que o seu futuro será promissor, a sua autoestima sobe. A autoestima é fator determinante para os negócios. Então, eleve a sua autoestima através dessas 3 ferramentas práticas. E agora eu queria encerrar esse nosso deixando aqui os nossos contatos. Você pode me acessar através do YouTube, né, no canal lá chamado CNS, Construindo o Nosso Sucesso, LinkedIn, Facebook, Instagram, está aí na tela. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade aqui ofertada pela DVB, principalmente pelo Core. Queria parabenizar o presidente e todas as pessoas do Core, porque eu acredito seriamente que a educação é transformadora e ela tem a capacidade de impulsionar todas as pessoas que estão ligadas ao Core RS. E agora a gente vai, então, bater um papo. Eu queria chamar o Gabesh para interagir aí com a gente, eventualmente fazer algumas perguntas, tá? E fico aqui à disposição, se puder continuar cooperando. Muito obrigado pelo convite do Core para participar aqui como debatedor e reflexão aí do nosso palestrante. Dar os parabéns ao Alexandre. Eu não conhecia até hoje nenhum Alexandre pequeno. Todos os Alexandres foram grandes e foram bastantes. Muito bom. Na tua palestra me ocorreu, semana passada, visitando um cliente, encontrando um outro colega que já chegou com um gatilho negativo, mental negativo. E eu queria ver contigo, tu desse algumas dicas agora, mentalizando, chegando no cliente que ele não vai me comprar, ele já tem estoque, ele já tem isso, tu já sai de casa com esse tipo de coisa. Como nós podemos mudar isso sem ter amarras para chegar na frente de outras pessoas? Aí. E depois tem mais uma postura, vamos ver se tu ajuda a nossa classe aí. Legal, Alex. Ótima pergunta. A gente pode imaginar que na nossa mente tem uma espécie de amuleto. Vamos pegar aqui esse pires
para mostrar para vocês. Tem dois lados aqui, você está vendo essa superfície, vamos chamar de superfície superior do pires, e essa de baixo, inferior. Aqui na parte de cima, a gente vai concentrar a nossa atitude mental positiva. Então, tudo que eu tenho de crença positiva sobre o negócio, sobre o fechamento, sobre a qualidade, sobre o erro, está aqui em cima. Então, se eu for visitar o cliente, olhando para esse lado do meu amuleto, a minha mente está focada nos fatores positivos da negociação e no êxito. Só que existe o outro lado. O outro lado, aqui estão concentradas as ações da atitude mental negativa. Quando você foca nesses aspectos negativos da negociação, você vai com esse nível de ânimo para a conversa com o cliente. O que eu quero te sugerir é que você visualize esse amuleto na sua mente e vire sempre para o lado positivo. E quando eu falo sobre isso, eu já ouvi comentários assim, nossa, mas existem problemas. Meu amigo, minha amiga, se você focar nas soluções, a sua capacidade de conquistar a venda vai ser muito maior. Então, a primeira dica é as atitudes mentais. Foque no seu amuleto, nas atitudes mentais positivas. A segunda dica está ligada à visualização. Quando eu saí de casa hoje, de manhã, bem cedo, eu acordo às 5 horas da manhã e começo a desmembrar minha agenda para poder fazer tudo que eu quero fazer no dia. Eu, antes de sair de casa, no meu momento meditativo, eu fechei os olhos e eu visualizei o meu dia. Eu visualizei que ia fechar negócio com os meus clientes, que eu hoje vou ter contato. Eu visualizei que ia vir aqui no Core para dar essa palestra, para compartilhar com vocês de coração aquilo que tem dentro de mim. Eu imaginei que ia impactar algumas vidas com isso, ia promover progresso e benefício. Então, quando você imagina as atitudes positivas, você se surpreende no final do dia, como tudo acontece muito daquilo que você planejou. Agora, se você planejar que vai dar tudo errado, a chance de você estar certo também é muito grande. Ford e o Walt Disney falavam essas frases. Se você pensa positivo ou você pensa negativo, das duas formas você está certo. Então, qual é a certeza que você quer ter? Vá confiante para as negociações, vá com o peito aberto, vá com garra. Se você estiver desanimado, vai até o banheiro. Não faz isso na frente da secretária do cliente, porque a secretária vai ligar para o cliente e vai dizer, nem atende esse representante. Mas vai lá para o banheiro, te esconde e te empodera. Um exercício muito bacana para a gente se empoderar é esse aqui, ó. Se você fizer isso 2, 3 vezes, 10 repetições, você vai ver que a sua fisiologia fica muito mais acelerada, você fica mais pilhado, mais decidido. Então, use ferramentas como essa, não se preocupe em fazer papel de ridículo, porque você está trancado lá no banheiro, mas vai para frente do cliente como um leão, não vai como um gatinho. Tem um ditado americano que ele sempre faz o melhor, né? I will do my best, né? Como nós podemos trazer essa postura para o brasileiro que está sempre dependendo do governo, do prefeito, do padre, do chefe, para mudar a postura para ser um cidadão, no tempo passado, diria, iluminista, de autodeterminação? Muito bom, Gabriel. Eu compartilhei ao longo da fala a questão da autorresponsabilidade e eu acredito, sinceramente, que esse é o principal fator. Tá? Quando a gente puxa para a gente a responsabilidade de ser feliz e de ter sucesso, tira a responsabilidade dos outros, a gente percebe que tem que agir. E ao agir todos os dias na direção das conquistas que a gente quer obter, certamente a gente vai se aproximando delas. Quando você age na direção do que você quer, você não vai conquistar tudo em um dia ou em uma semana. Tem que ter paciência também, tem que ter persistência. E a persistência você conquista, já falei aqui, produzindo dopamina, o hormônio da persistência. Então, bote na sua agenda o que você vai fazer hoje e faça. Quando você não faz, ao invés de produzir dopamina, você produz cortisol, que é o neurotransmissor, o hormônio do estresse. E por que você produz cortisol quando você não faz? Porque você está se culpando por não ter feito aquilo que você sabia que precisava fazer. Então, só bota na tua agenda aquilo que verdadeiramente tu vai fazer. E aquilo que tu colocou na agenda está relacionado com os teus sonhos,
está relacionado com aonde você quer chegar, está relacionado com as suas metas. Esse é o método simples que a gente utiliza para se sentir responsável pelo nosso sucesso, para não delegar para governo e nem para ninguém. Tem gente que olha para mim e diz assim, não, mas a minha esposa me incomoda, o meu esposo... Nossa, é você responsável pelo seu sucesso, é você responsável pela escola onde seus filhos estudam, é você responsável pela sua conta bancária, não para ter culpa, mas sim para você ter responsabilidade. Você não é culpado por não ter chegado lá, mas você é responsável por chegar lá. Quando você começa a perceber isso, a psicologia nos sinaliza que isso é um sinal de maturidade neurológica. E não perceber isso é um sinal de imaturidade. Eu te recomendo essa maturidade como uma ferramenta central aí da construção da tua jornada de progresso. A necessidade hoje do representante comercial, e talvez todos nós, é de automotivação. Tu falasse em várias sintonias para essa automotivação, são livros, são exemplos de empresários. Alguns têm condições melhores, outros um pouco menos. Aonde eu busco mais essa autorrealização e automotivação para esse momento que nós estamos vivendo mundialmente de pandemia? Olha, primeiro eu queria te agradecer, essa é a terceira pergunta e 3 perguntas assim realmente que favorecem muito aí o nosso raciocínio e acho que dá para construir coisas bem interessantes aí com o que você está questionando. Bom, em primeiro lugar, eu quando estava chinelo de dedo, sem nem um pila no bolso e com muitos sonhos, eu sempre acreditei que o Criador do universo, seja ele Deus ou seja ele uma energia, não fez ninguém para o fracasso. Nós todos fomos criados para sermos a nossa melhor versão. Algumas pessoas não entendem isso e reclamam, outras pessoas entendem que podem ser a sua melhor versão e constroem, através de muito esforço, de muito empenho, esse ser humano que é o melhor que ele pode ser nessa jornada que a gente chama de vida. Então, ao acreditar nisso, que a gente foi criado para ser uma pessoa de sucesso, para ser uma pessoa exitosa, para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa caridosa, para ser uma pessoa justa, eu procuro todos os dias colocar muito empenho para que no final, no último dia, eu possa contar uma história para os meus netos ou para os meus bisnetos que eu fui o melhor que eu podia ser, que eu não deixei de fazer nada, que eu não deixei de correr atrás de nenhum sonho. Eu acreditei sempre na possibilidade da gente ser a nossa melhor versão através do autoconhecimento, através da autorresponsabilidade, através do autoempenho na busca do progresso. Então, eu queria dizer para todos que muitos exemplos de pessoas que começaram bem de baixo e que chegaram nos seus objetivos são histórias recheadas de superações com muitos fracassos, com muitas decepções, mas com um componente em comum. Eles não desistiram nos fracassos. Eu não desisti nos fracassos. Eu poderia ter fechado a minha empresa, por exemplo, no 4º ano de fundação, porque a gente não tinha caixa suficiente para tocar o negócio, tinha muitas dificuldades, dívidas altas. Um dia eu cheguei em casa e falei para minha esposa, estou cansado, não sei se vou continuar. Mas eu tenho certeza que falei isso da boca para fora. Ela só fez uma pergunta para mim, tu vai desistir? Uma pergunta. Por isso que eu gosto muito das perguntas. Eu não gosto tanto das respostas, mas as perguntas te fazem pensar. Eu pergunto para você agora, você vai desistir? E se você não desistir daqui a uns anos, fazendo aquilo que precisa ser feito, você vai ter uma excelente história de sucesso para contar. Eu não falo sobre o nosso êxito, sobre a nossa abundância, sobre as nossas realizações, para me sentir melhor do que ninguém. Eu sou igual a você. Mas eu quero te dizer que, sem desistir, você pode, corrigindo a rota, ter uma brilhante história de superação. Eu citei agora há pouco o Elon Musk, né, o fundador da Tesla e também da SpaceX. O Elon tinha dinheiro para investir na empresa, investiu. Aí precisava de mais dinheiro, não tinha dinheiro suficiente. Estava lançando lá os foguetes. Quando ele fez isso, os 3 primeiros lançamentos explodiram. Ele não tinha mais capital. O 4º lançamento, se desse errado, a empresa iria falir. E o que ele diz sobre isso? É preciso correr riscos.
É preciso inovar, é preciso persistir, é preciso seguir, mesmo quando você tem muitas dificuldades. E esse poder está dentro de cada um de nós. É o que a gente talvez chame de alma. Você precisa colocar fogo, precisa acender a chama que tem dentro de você, e isso não é conversa motivacional. Isso é conversa de autoconhecimento. Quando você se conhece mais, você percebe quais são os seus sonhos. Quando você realmente se conecta com esses sonhos, você faz as ações que precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Muita gente fala assim, ó, ninguém motiva ninguém. E eu acredito em partes nisso. Eu acho que às vezes alguém vem e nos deixa algumas palavras que nos colocam para frente. Mas eu tenho certeza que muita gente inspira outros. A inspiração é buscar de fora o sucesso de outro para que seja o meu sucesso também. Então, o que eu te desejo é que tu busque todos os dias inspirações dentro de uma dieta mental, ouvindo os audiobooks que você pode ouvir, lendo os livros que você pode ler, e não importa se você estiver cansado, faça isso mesmo cansado. Faça isso todos os dias. Quem lê 10 páginas por dia, lê 18 livros de 212 páginas por ano. Então, perceba o quanto isso pode ser transformador para construir a tua jornada de progresso. Obrigado, é exatamente isso. Se a gente der tempo para o conhecimento, a gente modifica o mundo, né? Agradecer ao Core a oportunidade de participar, dar os parabéns a você pela excelente palestra e excelente conotação para o representante, né? Porque hoje a nossa classe está um pouco deprimida por uma série de fatores, né? Mas isso aí nos coloca no caminho de novo, e agradecer aí a oportunidade do diálogo e o prazer de conhecê-lo. Muito obrigado. Eu agradeço, e antes de encerrar, eu só queria dizer para vocês todos que às vezes o dia está nublado, mas mesmo assim, depois das nuvens tem um sol. E você pode alcançar esse sol olhando para essas nuvens e entendendo que elas são pedras no teu caminho, são adversidades, mas você pode vencer cada uma delas. Um beijo no teu coração e até breve.